Boa noite. Floripa, Pedro Leopoldo, Minas Gerais, Porto Alegre, Capão da Canoa, Brasília, Orlando, João Pessoa, Campinas, BH, Orlândia, Santos, São Miguel do Tapuio, Piauí, Petrópolis, Marau, Rio Grande do Sul, Colombo, Lagoa no Rio. O YouTube que não está funcionando, aparentemente. Vicente Pires, DF, Viçosa, Niterói, Galo Doido. Quase chegou na hora, Galo Doido. De onde mais falamos? Campinas, Dona Marta, Rio. A tecnologia não funciona. Uberlândia, BH, Juiz de Fora, São Gonçalo. Houve alguma coisa no YouTube aqui que não está funcionando. Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, glorioso Novo Hamburgo, Londrina. Vou tentar mais uma vez aqui o YouTube, mas não tá fácil. Porto Alegre, Balneário Camboriú. Não tá colaborando não. Rio Branco, Acre. Alguma presença internacional além dos americanos? Caxias do Sul. Na estrada. Cuidado com o trânsito, hein? Bom, vou começar sem YouTube. Sinto muito pra quem tava no YouTube. Piauí serve, lógico. New Hamburg, Rio Grande do Sul. É uma maneira. São Paulo, BH, Orlando, Flórida, mas sou brasiliense como você. Perfeito. Pessoal, são muitos assuntos. Peço perdão para quem está no YouTube. Eu tento entrar no YouTube, mas não sei o que. Vou acionar o setor de TI mais tarde e entender o que aconteceu. Bom, vamos começar, porque são muitos fatos e ligar os pontos não é algo tão simples e me deu um certo trabalho. A imagem está borrada no Instagram? É isso mesmo? Será que é a qualidade da conexão? Ok, bom. Chega de... Sim. É o 4G, pessoal. 4G brasileiro, né? Tá mais para 3G do que qualquer outra coisa. Bom, resumindo. Também tá ruim a transmissão no Periscope, é isso? Periscope tá ok? Enquanto eu estiver em viagem, tem essa dificuldade da internet não ser exatamente muito rápida, né? Internet de escada. Bom, vamos lá. A parte da questão jurídica do Lula. Resumindo o que vocês precisam saber e o que é mais relevante. O que existe hoje é uma ofensiva muito forte, intensa e rápida dos advogados do Lula para tentar, como eu escrevi na chamada, ressuscitar politicamente a candidatura do Lula. Eles sabem que a chance é escassa, é pequena e ínfima, mas estão fazendo o que precisam para tentar trazer o ex-presidente de volta ao cenário eleitoral. Isso consiste de 4 frentes, né? A primeira frente, que é mais simbólica, mas tem um efeito no Brasil, é dizer ao Comitê da ONU que o Brasil descumpriu
a recomendação barra decisão do Comitê da ONU. E isso pode trazer daqui a pouco algum tipo de manifestação constrangedora contra o Brasil na ONU e trazer dividendos mais políticos do que jurídicos ao PT e ao Lula. Esse é o primeiro ponto. No Brasil, no TSE, eles entraram com um recurso que está com a ministra Rosa Weber, em que eles pedem o efeito basicamente eles pedem para que a decisão seja anulada, a decisão que foi tomada semana passada. Para isso, a Rosa Weber precisa fazer um juízo de admissibilidade e ouvir o Ministério Público, as partes, tem um prazo de 3 dias, para decidir se ela encaminha esse recurso, na verdade, para o Supremo, para a Suprema Corte, encarando que ela vai decidir isso, se há alguma questão constitucional a ser enfrentada, né? Tem outros 2 recursos no Supremo, que são basicamente visam a mesma coisa. Os recursos visam que algum dos ministros, de forma liminar, diga que dê uma decisão dizendo que o Lula pode concorrer, né? Como eu antecipei um pouco mais cedo, no caso tem um que está com Fachin, tem um que está com, eu não estou checando isso, mas estaria com Celso de Mello mesmo. Eu não chequei de forma independente, mas segundo os jornais está com Celso de Mello. E tem esse outro, está com a Rosa Weber. Ou seja, todos os ataques possíveis jurídicos o PT está fazendo, como seria diferente, né? No caso só que assim, a chance de prosperar é muito pequena. Embora, no caso do Fachin, embora alguns de vocês talvez pensem, pô, mas está com o Fachin voltou com o Lula no TSE, o Fachin então vai votar com o Lula nesse caso. É altamente provável, quase impossível, que o Fachin vote com o Lula, a favor do Lula nesse caso, nessa medida cautelar no Supremo. Por quê? É uma medida cautelar ressuscitada que, na verdade, questionava a condenação do Lula no TRF4, ou seja, não tem nada a ver com o TSE. É lógico que os advogados do Lula rechearam a petição de referências ao TSE e a decisão da ONU, e de maneira que se misture a necessidade, o direito do Lula a ser candidato, segundo o Comitê da ONU, né? E o voto do Fachin no TSE, com a questão criminal, né? Mas o Fachin, ele tende a ter uma visão muito processualista, muito rigorosa do processo e da natureza de cada recurso e de que maneira cada recurso deve ser ou não encarado. Ele mesmo já negou a cautelar, né? Essa mesma cautelar ele já negou antes do PT retirar, quando o PT viu que isso iria para o plenário, e o plenário do Supremo, talvez vocês se recordem, planejava discutir a elegibilidade do Lula no bojo da condenação criminal. Então, os advogados do PT basicamente pegaram um cadáver jurídico que estava com Fachin, ressuscitaram, falaram, olha Fachin, por favor, reveja esse assunto à luz do seu próprio voto, à luz da decisão da ONU, o Lula precisa ser candidato, reconsidere. A chance disso dar certo é mínima, né? Assim como é mínima a chance do Celso de Mello dar alguma liminar que suspenda a decisão do TSE. Então, nesses 2 casos, é muito difícil que as decisões sejam favoráveis ao Lula. O que vai acontecer, e por isso que a fatologia, os fatos jurídicos não vão parar de suceder, como eu disse para vocês, e vão manter em evidência o que o Lula quer, porque, como eu tenho frisado com vocês, a vitória do Lula nesse caso, ela é política, ela não é jurídica. É a vitória de manter em evidência para parte do eleitorado e parte da comunidade internacional que ele é vítima de um complô das elites e que é por isso que ele está sendo impedido de concorrer às eleições. Essa é uma narrativa que se criou, uma narrativa, a meu ver, divorciada dos fatos e da lógica e da sequência cronológica de como tudo se deu, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Então, portanto, o caso do Fachin, muito provavelmente o Fachin deve, não sei se nas próximas horas, mas nos próximos dias, negar esse pedido do Lula. A defesa vai recorrer, o mesmo vai valer para o caso do Celso de Mello. E, como eu também já disse para vocês, esse caso, como todos os casos
razoavelmente relevantes, não precisa nem ser muito relevante, mas esse é relevante, vai parar no plenário do Supremo. Ou seja, em algum momento nas próximas semanas os ministros supremos vão se juntar e vão ter que decidir se acolhem ou não um desses recursos para mudar a decisão do TSE. A chance de que isso dê certo, repito, também é muito pequena, para não dizer nula. É muito difícil mesmo que o Supremo, os ministros do Supremo, revoguem a decisão do TSE. Ao mesmo tempo, eu não sei, não tenho informação suficiente para dizer se a Rosa Weber vai admitir o recurso que foi interposto contra a decisão do TSE e vai enviar para o Supremo o que quer que seja. É possível que sim. Ou seja, é um emaranhado de recursos, é um emaranhado de fato jurídico atrás de fato jurídico que visa a manter viva a expectativa da candidatura e a transmitir também politicamente e simbolicamente o espírito de luta por uma candidatura que não existe mais, né? Então, tentem, eu sugiro enxergar muito dessa questão jurídica pelo lado político, porque é por onde faz mais sentido. Se vocês tentarem adentrar o labirinto jurídico de cada uma dessas decisões, vocês vão muito provavelmente se perder, por mais que, aliás, mesmo os que são muito entendidos no direito, né? Mesmo os rábulas, como diria Ciro Gomes. Então, o quadro é esse, mas enquanto não há uma decisão definitiva do plenário, haverá uma série de fatos cotidianos com recursos e decisões negando recursos que vão manter em evidência o Lula como um ainda possível candidato. Se isso é bom para o Lula, para a estratégia jurídica dele, se isso é bom para o PT e para o Haddad e para as chances eleitorais do Haddad, é uma outra história, a gente já falou sobre isso, eu tendo a achar que não. Tendo a achar que isso o prejudica, porque ele precisa ser conhecido nacionalmente com muita velocidade e em um curto espaço de tempo, numa eleição, a gente tem que repetir isso toda hora, mas é verdade, repleta de incertezas e, portanto, até que ponto a estratégia jurídica do Lula, até mesmo criminal, para sair da cadeia mais rápido, e a estratégia eleitoral do PT se encontram, é algo que está cada vez mais em dúvida, ou seja, pelo que eu tenho sentido, conversado e analisado, as duas começam a se divorciar um pouco, porque o PT precisa ganhar a eleição, na visão do PT, evidentemente, né? E o Lula, o que é mais importante para o Lula, sair da cadeia ou que o PT ganhe a eleição? As duas coisas não são divorciadas, mas tem nuances aí no meio desse caminho que impedem que seja a mesma estratégia seja aplicada com segurança para todos esses objetivos. O objetivo jurídico do Lula, o objetivo eleitoral do PT. Então preparem-se para muito juridiquês nos próximos dias, isso ainda vai, como diz o clichê, dar pano para manga. E aí eu já faço a ligação com a questão do Ibope. Vocês viram o Ibope, não tem grandes alterações. O que me pareceu, eu não tive tempo ainda de fazer uma leitura detida da pesquisa, mas o que me parece significativo por um lado, eu vou recorrer sempre a clichês agora, pelo jeito, a resiliência do Bolsonaro, ou seja, o Bolsonaro oscilando positivamente, mesmo apanhando para chuchu, perdão do trocadilho. Então, ainda é muito cedo, vai ser muito mais interessante observar as pesquisas daqui a uma semana, sob já algum efeito mais forte dos programas eleitorais, mas essa parte o Bolsonaro já começou a apanhar bastante e não sofreu. Agora, a rejeição do Bolsonaro é algo notável, né? Continua sendo, e com a saída do Lula, especialmente, ele perde de todo mundo no segundo turno, menos do Haddad, com quem ele praticamente empata. Então, o que se desenha neste exato momento, a fotografia do momento, para usar outro clichê, hoje eu estou clichê atrás de clichê, é
é na verdade um candidato que tem tudo para chegar ao segundo turno e tudo para perder no segundo turno. Esse candidato sendo Bolsonaro. Mantendo as coisas como estão hoje, né? Eu faço sempre a ressalva de que apesar da campanha ser curta, tem muita coisa para acontecer ainda, né? Mas diminuir a rejeição não é algo simples, não é algo fácil. Diminuir a rejeição de um candidato que se forjou e se mantém por meio da polêmica, da controvérsia, dos ataques verbais, do que muitos consideram, e eu concordo, uma agressividade, é muito mais difícil. Porque se o Bolsonaro resolve fazer um Bolsonaro paz e amor, ele possivelmente, não sei se vai perder votos, mas ele corre esse risco, né? De fazer uma campanha um pouco mais light, um pouco mais vou defender as mulheres, reconhecendo as disparidades salariais e que o governo federal pode de alguma maneira se engajar nesse sentido. Enfim, em termos estratégicos, o Bolsonaro ele enfrenta esse dilema, né, a campanha do Bolsonaro, de ser um candidato que altíssimas chances de chegar ao segundo turno e se chegar nas condições que está hoje, com altíssimas chances de perder, né? Então o Bolsonaro é um ponto importante. Outro ponto importante é que fica muito nítido que ainda é cedo e que a transferência de votos do Lula não acontece, né? A Marina estagnada, mas recebe votos do Lula. O Ciro um pouquinho mais para cima. Não sei se a história do SPC pode estar fazendo algum efeito. É possível, esse país é realmente extraordinário. O realismo fantástico deveria ter fincado raízes literárias aqui antes do que em outros países da América Latina, como o México e a Colômbia. Mas o cenário está muito claro. O Amoedo crescendo um pouco, o Amoedo vai crescer mais, muito possivelmente, está com 3%. O Haddad está, por mais que a gente saiba que está no começo, o fato do Haddad estar só com 6% causa incômodo no PT, causa um pouco de um certo susto, assim, uma certa apreensão, né? Porque o candidato está com 6%, ele tá com, são dois Amoedos, né? Ou dois Álvaros Dias. Então, é esse candidato que vai para o segundo turno, contra o Bolsonaro, possivelmente. Por mais que seja a lógica política, que a lógica política diga isso, nos informe isso, falta tão pouco tempo que a gente fica, será que vai rolar ou não vai nessa transferência? Mas ainda é muito cedo. Então, realmente as pesquisas que interessam, né? Que tem mais serventia vão aparecer daqui a uma semana. Aí a gente vai ter uma noção melhor do quanto que as mensagens estão funcionando, o quanto que os ataques estão funcionando ou não, do quanto a transferência de votos começa a não funcionar. E isso pode afetar até mesmo os planos do PT, porque se daqui a uma semana o Haddad fica com 8%, né, 6%, 7%, como eu disse que aconteceu com a campanha do Alckmin, e não precisa ser Nostradamus para dizer isso, vai acontecer com a campanha do Haddad e do PT, vai começar um pânico, vai bater o pânico, e isso pode forçar erros, ou pode acabar causando uma certa briga entre o Lula e outra parte do PT que quer realmente que o Haddad apareça logo assim, que apareça logo com uma chance real de chegar ao segundo turno, né? Então, isso tudo faz parte do contexto, né? Em termos de pesquisa eleitoral é isso, a gente precisa realmente esperar as pesquisas das próximas semanas e observar bem qual vai ser o desempenho do Haddad e notar hoje que, pelo menos por enquanto, existe uma disputa muito forte entre os votos vamos chamar de centro-direita, entre os votos, na verdade, do sudeste e do sul do país, e não tem uma candidatura só recolhendo isso. Você tem o Bolsonaro na frente,
o Almoedo beliscando um pouco, o Álvaro Dias beliscando também mais um pouco, e o Alckmin tentando de todas as maneiras conseguir subir, né? Tá oscilando positivamente, está com 9%, enfim, não está numa situação vexaminosa, né? Poder estar com 6%, 5%, aí seria o caso de revoluções na campanha. Então, é possível para o Alckmin conseguir avançar, melhorar e ir à frente somente com, como se diz, com voto dos indecisos e de repente roubando votos do Lula, é muito difícil, né? Então não é à toa que eles estão mirando o voto do Bolsonaro. Agora, tirar voto do Bolsonaro é muito difícil, é muito complicado, né? A gente vai descobrir nos próximos dias se isso está acontecendo. Ele pode, por exemplo, ficar atacando o Bolsonaro e o voto do Bolsonaro e um possível voto do Bolsonaro que saia do Bolsonaro vá para Marina, por exemplo, né? Não é, entende? Assim, o jogo de um contra o outro não necessariamente beneficia quem ataca, né? Ou seja, quem ataca necessariamente ganha os votos de quem recebeu o ataque e vice-versa. Então, a questão é mais complexa do que isso. A gente está, então, começando o período em que as propagandas de TV vão ter um peso e na verdade, um outro ponto importante que eu queria deixar para vocês antes de abrir para perguntas, rapidamente, é que, como eu escrevi mais cedo e agora a gente está com uma newsletter também, quem quiser vai lá no diegoscosteg.com e se cadastra na newsletter, afora essa ofensiva legítima do PT em termos jurídicos no Supremo e no TSE, existe esse desrespeito constante do partido em relação à determinação do TSE de que o Lula não é o candidato, né? Então a propaganda eleitoral do PT segue sendo uma afronta ao TSE. O TSE nada faz isso e, como eu disse, o PT age assim porque sabe que pode agir assim, porque não há punição. E a justiça eleitoral é leniente com o PT e com outros partidos, mas com o PT em especial. E eu acompanhei isso de perto há tanto tempo, desde o caso do mensalão, né, aprovando contas anuais e deixando de aplicar sanções duras contra o partido, mesmo com comprovados casos de corrupção, lavagem de dinheiro, de caixa 2, malversação de dinheiro do fundo partidário. Isso como uma prática que no mensalão resolveu-se não fazer nada, no Petrolão também não, e resulta nesse momento agora em que não se, assim, mesmo que a punição seja modesta, que ela seja singela, ela não é aplicada, né? E a justiça não pode funcionar assim, né? Se funcionando assim, ela acaba sendo desigual, ela acaba beneficiando o PT e o Lula em um comportamento ao arrepio da lei, ao arrepio das decisões judiciais, beneficiando mesmo que haja um desrespeito contínuo e permanente às instituições do Estado Democrático de Direito e especialmente ao Judiciário. Na própria propaganda do PT, os homens de preto, entre aspas, né, que querem prender o Lula, o maior líder popular do país. Então existe um desrespeito simbólico, existe um desrespeito prático, existe um desrespeito legal que não é contraposto em nenhum momento com decisões jurídicas sensatas, equilibradas, mas que impõem um rigor que a lei determina, né? Então é preocupante ver esse momento, né? Como é que a mesma corte que negou à rede há alguns anos o seu cadastro, né, a criação, e foi tão rigoroso com a rede, foi tão seguiu de forma tão específica a chamada letra da lei,
por que tratar agora assim o PT ou qualquer outro partido que venha por acaso a desrespeitar, né, as leis, as decisões judiciais e o Estado de Direito. Não é bobagem ficar falando de Estado Democrático de Direito, né? É isso que nos sustenta. Quem não enxerga isso, enxerga só a parte do populismo, né? Então, é isso que eu queria falar com vocês. Perguntas? O prazo está estipulado, dia 11. Faquin deve votar contra Lula aqui no Instagram. Né, teve esse caso, verdade. A chapa Dilma Temer que foi absolvida por excesso de provas. Eu gostaria muito de ficar aqui com vocês apostando quem vai no segundo turno, não, mas eu não posso fazer isso. Uma boa pergunta. Por que a gente discute tanto a eleição presidencial e tão pouco a legislativa? Porque a presidencial concentra mais poder, né? Envolve mais emoções e a eleição legislativa, não só aqui como em outros países, é algo que não recebe a devida atenção, mas também é difícil para as pessoas prestar atenção em tantas campanhas ao mesmo tempo, né? Talvez fosse melhor dividir as campanhas, melhor ao longo dos anos, né? Campanha presidencial é algo muito importante, né? E ao mesmo tempo tem que pensar em deputados, em senadores, em governadores. Eu acho muita coisa para o eleitor. Bolsonaro bateu no teto? Tendo a achar que sim. Mas é um belíssimo teto, né? Se eu acho que tem muitos indecisos que vão votar no Bolsonaro e que não declaram, eu não sei se muitos, mas eu acho que é o tipo de coisa que as pesquisas não têm como captar. A minha avaliação andando por aí, conversando e de outras campanhas é que tem o chamado voto envergonhado ou um voto que não quer se declarar no Bolsonaro e que pode muito bem vir. Quantos por cento? Não acho que vai ser muito. Não costuma ser muito. Saída do Haddad, mas o Haddad não vai sair. O Haddad vai até o fim. Qual bancada vai crescer? Os partidos? É uma boa pergunta. Acho que vale um periscopo especial. A saída do Lula, quer dizer, quem ganha mais com a saída do Lula é o Ciro? Não, provavelmente é a Marina, mas o Ciro também ganha. Mas tudo depende de como cada um se posicionar, né? A Moedo surpreendendo. Sim, para quem não estava prestando atenção, tá surpreendendo. Para quem estava atento, tá crescendo como era esperado. Anotada a sugestão sobre a live de eleições legislativas, acho que vale realmente a pena. Acho que pode ser bem útil para vocês, ou parte de vocês. Tucanos estão para bater em revoada. Não, tem muito tucano bem preocupado, né? Alguns exasperados, outros desesperados. Então não. Mas a estratégia de marketing dele me parece até agora ser acertada. Agora tem um limite para o que pode ser feito, né? E vamos ver, como eu disse, daqui a uma semana que a gente vai saber melhor o que funciona e o que não funciona. Não vi esse vídeo. Aqui é outra pergunta. O voto do Fachin, caso seja favorável a Lula, pode ser questionado pelos juízes? Pode. A defesa vai recorrer e outros juízes do Supremo podem discordar do Fachin, mas a tendência é que quase todos eles concordem com o Fachin. Preciso ver esse vídeo pelo jeito. Afinal, a decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU é ou não vinculante? Que conclusão você chegou? Bom, do que eu estudei, do que eu vi, não é vinculante.
Resumindo, o Ciro não é a pior opção, pois é candidato claramente anti-Lava Jato. Bom, o Ciro hoje, mais uma vez, respeito quem pensa diferente, mas eu acho que ele foi muito desrespeitoso com as mulheres, com a Eliane, com a Vera. Eu acho que interrompe, grita, enfim, eu não acho que seja correto isso. Não acho que ele seja especialmente anti-Lava Jato, acho que é um discurso que ele faz para atrair a esquerda e a classe média, parte da classe média urbana que vota no Lula. É uma estratégia política. E, aliás, uma coisa que o Ciro diz bastante, eu como professor de direito constitucional, desculpe, o Ciro não é nenhum jurista, não tem grandes conhecimentos em direito constitucional. Posso falar isso com tranquilidade. Assim como vários de vocês também podem falar isso, que conhecem o mínimo de direito constitucional. As coisas que ele diz como se fossem verdades absolutas são absolutamente questionáveis. Quando ele fala então em processo criminal e começa a falar do caso do Lula, é realmente há uma completa ignorância sobre os casos específicos, né? E sobre os últimos desenvolvimentos nos votos dos ministros do Supremo, em termos de precedente, em termos do que está sendo decidido. E só um parênteses nesse sentido, não aceitem, eu sempre falo isso para vocês, não aceitem que o direito é um ramo tão especializado que quem está de fora não pode dizer nada. Que o debate está interditado para quem não tem um diploma de direito. Né? Ao mesmo tempo, não é todo mundo que tem diploma de direito que é jurista, porque hoje em dia é isso, né? Todo mundo é jurista. E lógico que tem um monte de palpiteiro de corte superior. No que eu falo, o máximo que eu sempre avanço o máximo. Eu sempre avanço nas minhas respostas, né, conforme a minha apuração de muitos anos na Suprema Corte, nas cortes superiores, nos estudos que eu tenho, e sempre respeitando as minhas óbvias limitações, né? Mas o bom senso costuma ser um bom guia, né? Ninguém precisa entender, ter feito doutorado na Alemanha ou mestrado em Yale para saber que a decisão do TSE de absolver a chapa Dilma Temer foi algo completamente, eu ia usar um palavrão, mas foi fora da caixa, né? Há muitos outros casos assim. Alguma pergunta mais? Vamos encerrar? Estamos chegando no limite. Ele gritou com a Vera, onde isso? Na sabatina, não é. Veja bem, não tô dizendo que ele vociferou contra ela, mas assim, elas estavam falando e ele estava gritando. A mim pareceu um gesto muito agressivo, muito grosseiro. E eu tenho dúvida se ele faria isso se fosse um homem na frente dele. E aliás, as coisas que ele disse ali com uma certa, acho que raiva mesmo, né? Factualmente muitas delas incorretas. Então, é um ser cuja verborragia é bem questionável. Perguntando sobre o Senado, eu realmente vou fazer uma sobre as eleições legislativas, ou eu vou preparar algo interessante para dizer para vocês. Certo? Restou alguma dúvida existencial, eleitoral muito importante? Bom, gente, desculpa. Todo live eu peço desculpas, né? Eu sei que tá virando um porre isso. Qual é a sua pergunta? Desculpa. Vou ver o vídeo do Temer. Tava apurando, perdi. Mas responde. Eu não sei quem fez a pergunta que tá pedindo para eu responder, mas refaça a pergunta que eu respondo, a gente encerra.
Pagou em casa, longe, longe de mim. Pagou se preparando pro debate. Obrigado pelos elogios, gente. Eu tô pensando em lançar a Pagu, porque assim, é uma dinastia familiar, entendeu? Eu não fui eleito a nada ainda, mas eu posso ser o consigliere e a Pagu, de repente, vai lá, a gente bota a Pagu de federal. Acho que a Pagu de federal vai embala, não embala não? Não sei qual partido, mas Pagu de federal fácil. Eu vou assistir o vídeo do presidente. Então, eu vou de suplente da Pagu, né? Pianinho para não ter erro de perceberem. E aí a Pagu vai ser o novo baronato vai começar com a Pagu. Pagu, cara, Pagu é fácil, velho. E aí, né, já estão lançando Pagu pro Senado. Perto dos candidatos que eu já vi, cara, Pagu é arrebentar. Bom, gente, realmente o YouTube ficou vazio, não deu pra transmitir, sei lá que diabo aconteceu. Agradeço o pessoal do Instagram aí. E vou ficar aqui com a pergunta, né? Eu vou fazer uma enquete no Twitter, né? Você quer apagou para deputado estadual, deputada federal, senador, governo. Faz a pergunta, já falei. Você pediu várias vezes, então refaz a pergunta. Eu não vi. Cancelei o Netflix. Cara, assim, a Pagu só vai ser candidata, já que a gente entrou nessa seara, se ela se comprometer o seguinte, a pegar parte da verba indenizatória para pagar pela fisioterapia dela, que é muito cara, entendeu? Então, essa é boa. A vida tá osso, vote Pagu. Isso vai bombar mais que as gêmeas da saúde, hein? Eu vou, eu vou roubar esse slogan e vou botar no Twitter. A vida tá osso, vote na Pagu. Mas como eu disse, se ela pegar a verba indenizatória e o auxílio moradia, né? Auxílio moradia para pagar para mim. E a verba indenizatória para pagar a fisioterapia dela, a gente tá feito. Ai, que bobagem. Mas com o nível do que tem aí, pessoal, Pagu tá lá em cima. Bom, pessoal, eu pedi para repetir a pergunta, não apareceu, eu sinto muito, sei lá se é o Periscope, se é o que lá. Façam no Twitter que eu respondo, prometo, tá? Agradeço a audiência e, a, e, a, e ao brainstorm de estratégias de campanha da Pagu. Vamos trabalhar nisso forte, tá bom? Um abraço, um beijo, falamos amanhã. Tchau.